AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Boa noite! Boa noite, Senhor! Pai, Senhor! Deus incrível aqui hoje. Calma, porque eu vou te explicar tudo, tá? Primeiramente, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um tutorial de menina, programa exibido pela TV AD Perus. Hoje, a minha parceira Keila não vai poder estar comigo por questões pessoais, mas está tudo bem, graças a Deus. Segunda-feira ela está aqui, mas como eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar sozinha, eu tenho parceiras dessa vida, e a Bela é uma. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma boa noite, paz para todo mundo que está aí. Amém. Espero que vocês chamem mais gente pro programa, comenta, porque eu quero interação hoje. Porque agora eu tô aqui na frente e quero falar com todo mundo. É isso aí, hoje a gente tem que conversar. Se você tiver pergunta, se você tiver comentário, eu tenho certeza que nessa noite Deus vai falar com a gente. Você precisa falar com a gente também, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre quem era Davi. O que nós podemos aprender com este homem de Deus, o que nós podemos trazer para as nossas vidas, tá bom? Então eu vou pedir para você compartilhar, chamar todo mundo para assistir e a gente volta já já. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque. Estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo à pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Voltamos! Isso aí, bem rapidinho. Eu disse que rapidinho, foi bem rapidinho. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar de um personagem bíblico que é um dos mais pregados nos últimos tempos. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre escuto falar desse personagem bíblico, porque é uma grande referência em muitos pontos do que fazer diante de Deus e também não fazer. E para a noite de hoje nós temos uma pessoa muito especial que irá ser direcionada por Deus nessa noite para nos abençoar e edificar a sua vida. Quem é, Beli? Nós estamos aqui com a missionária Giliane Ramos. Não errei o nome, né? Não. Tá certo, tá certo. Missionária Paz do Senhor. A paz do Senhor, minha Jéssica. A paz do Senhor, minha Beli. Beli de quem mesmo? Isabel? Neves, é Isabelle Neves. Uau. A paz do Senhor, Isabelle Neves. Pode chamar de Beli, só Beli. Ok. Missionária, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Desde já eu quero agradecer a senhora por ter aceitado o convite. E antes de nós começarmos a falar um pouquinho desse personagem, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, eu queria que a senhora se apresentasse para o pessoal de casa. Quem é a missionária Giliane?
Um pouquinho aí da sua vida com Deus, quem sabe também. Pronto, um pouquinho. Olha para qual câmera? Pra cá. Aqui. Pronto. Me chamo Giliane, sou missionária, já tenho um tempinho, né, que exerço o ministério missionário. E, enfim, amo evangelizar, amo fazer a obra do Senhor, né, essa é a minha vida. E, enfim, passei um tempinho ali na África, passei 2 anos na África, morei durante 1 ano e 8 meses ali na cidade de Lapão, pessoal de Lapão, Deus abençoe, fazendo um trabalho ali com jovens, com evangelismo, um trabalho de delegacia, e agora estou me preparando para retornar novamente lá para a África, para Moçambique. Glória a Deus, glória a Deus. A senhora está nesse ministério missionário há quanto tempo? Quando começou o seu ministério? Ei, Jéssica, eu comecei o trabalho missionário mesmo antes da... O Senhor me chamou para uma responsabilidade, eu tinha por volta de 24 anos, mais ou menos, né? Ainda sou nova ainda. Sim. Eu tinha por volta de 24 anos, o Senhor me chamou. E até hoje ainda não voltei para casa. Desde quando o Senhor me chamou, disse, sai da tua terra e da tua parentela. E até hoje eu estou aqui vivendo, fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus por isso. A senhora é de onde? De que cidade? Sou nascida numa cidade do interior da Bahia chamada Terra Nova. E atualmente nós moramos na cidade de Salvador. Minha família, no caso, né? Porque Sim. eu fico ali, fico aqui, então... A vida é missionária. Mas a minha mãe mora na cidade de Salvador. Glória a Deus. Que bênção. Nós queremos louvar ao Senhor, porque graças a Deus, o nosso ministério ele é muito rico nessa questão missionária. Nós temos muitos missionários, missionárias, homens e mulheres dispostos a fazerem a obra do Senhor, a levar o Evangelho para toda criatura. E isso é muito importante. Ter uma referência hoje no nosso programa como nossa missionária é muito importante, né? Nós queremos também incentivar você a acreditar que você também pode ser um instrumento que Deus pode usar para levar o seu Evangelho. Mas, Beli, a gente separou algumas perguntinhas para nossa missionária. Isso. Para falarmos, né, desse personagem tão importante. E eu queria pedir para você começar a fazer essa primeira pergunta. Bom, a primeira vai ser, vamos aprender um pouco sobre a história dele, e então vamos começar do começo. Quem era Davi? Davi era o filho de Jessé, um dos 8 irmãos, né? Nascido na casa de Jessé, criado cuidando de animais, cuidando de ovelhas. Jessé, que era da tribo de Judá, e com isso Davi cresceu cuidando das ovelhas da casa do seu pai, impedindo que predadores, que animais que ameaçassem aquele rebanho viessem a mexer com as ovelhas do pai. Com isso, Davi ele aprendeu também, com essa prática diária, ele aprendeu a conhecer mais o Senhor, a dependência do Senhor. E diante disso, dessas situações, ele aprendeu também a proteger. Ele aprendendo a proteger, ele já não sabia que já estava desenvolvendo habilidades tão poderosas que futuramente vieram a servir como proteção na vida de Davi. Então, ele sendo um dos 8 filhos de Jessé, ele passa agora a, como alguns costumam interpretar, viver meio excluído, porque a função que ele exercia era, quer dizer, a responsabilidade que ele tinha era uma responsabilidade que nem todo mundo queria, né? De cuidar de ovelhas mancas, ovelhas com debilidades, enfim. E com isso ele se ausentava da sua casa, porque ele vivia mais no meio do rebanho, ele se ausentava da sua casa e ele ficava mais no meio dos animais. E ele foi, e sem saber, ele havia sido escolhido por Deus para poder exercer um ministério tão lindo, um monárquico, né? Que é de ocupar a posição do 2º rei de Israel. Sendo que assim o Senhor lá em Deuteronômio já havia orientado a Israel, já havia dito acerca do rei que eles escolheriam, porque a vaidade do coração de Israel faria com que eles escolhessem um homem que, na verdade, não seria um homem escolhido segundo o coração de Deus. A palavra segundo o coração de Deus surge por causa do desejo de Deus, daquilo que Deus via como prioridade na vida de um rei, como algo especial na vida de um rei.
E o povo via de uma maneira, como a gente escuta sempre nas ministrações, né? O povo analisava os reis como os reis dos demais povos, né? Aquele rei que tem uma estatura, que é uma pessoa alta, com boas habilidades, aquelas habilidades que são demonstradas, né? Que são visivelmente demonstradas pelos demais. Enquanto isso, o Senhor estava olhando para habilidades e para características interiores de um homem, conforme a descrição de Deuteronômio. Daí surge Davi, que é um plano, que era uma ferramenta escondida de Deus para poder conduzir Israel como seu segundo monarca. Glória a Deus. Eu acho que aqui se enquadra aquilo que nós sempre pregamos e ouvimos nas ministrações, né? Que Deus não vê como o homem vê, né? Os princípios de Deus são diferentes dos nossos princípios. Às vezes a gente quer diagnosticar se aquela pessoa serve ou não serve pela sua aparência, né? Pelas suas qualidades físicas e intelectuais. E o nosso Deus, ele é diferente. Ele enxerga a alma, ele enxerga o coração, ele enxerga o que tem por dentro, né? E a escolha de Davi foi muito especial, né, missionária? Verdade. Como que Deus, ele marcou a vida de Davi dizendo, você vai ser meu e eu te chamei para uma grande obra. Davi estava, como sempre, né? Cuidando das ovelhas. Ele não deixou para cuidar das ovelhas. O que eu acho lindo assim na história de Davi é que a responsabilidade que ele tinha com as ovelhas não surgiu após, né, a consagração dele, né? O azeite descer, o óleo descer sobre a cabeça dele, né? Isso veio antes. Então, existem habilidades que o Senhor nos ensina antes de sermos apresentados, né? De sermos separados diante dos homens. E diante da desestrutura de Israel, do que estava acontecendo através do rei Saul, que ele já estava em declínio espiritual, as suas dificuldades espirituais que estavam acontecendo até então, o Senhor achou por bem revelar quem era a sua ferramenta escondida, que era Davi. E, nesse período, o Senhor pede que o profeta Samuel vá até a casa de Jessé. E eu ia até a casa de Jessé, até eles mesmos se surpreenderam em conhecer aquilo que estava no coração de Deus. Porque tem coisa que está no coração de Deus que a gente não imagina, mas quando o Senhor resolve revelar, assusta até quem acha que conhece Deus, né? Verdade. E nesse período, Samuel vai, né, pega a vasilha de azeite, conforme está escrito, e conforme a descrição, e ele vai até lá. E quando ele chega lá, no momento que os filhos de Jessé são apresentados, quem ele menos espera que seja escolhido por Deus, estava justamente nas suas atividades normais. E ali todos ficaram sabendo, através da escolha, que Deus queria levantar Davi como o rei de Israel. E o Senhor coloca para fora, né, diante de todos, o desejo do seu coração e a sua vontade, que não era escolher pessoas com habilidades, pessoas que tinham uma boa aparência, pessoas que eram destaque em Israel, mas sim, ele fazia questão de escolher alguém que estava separado daquele povo. Amém. Um detalhe muito importante que a senhora acabou de comentar e chamou a minha atenção é que Davi ele foi escolhido como rei ainda pastoreando as ovelhas do pai, né? E às vezes não, acredito eu que na grande maioria, Deus ele permite que nós estejamos em certas funções que às vezes nós não gostaríamos de estar. E nós, às vezes, não entendemos o porquê. Deus, mas por que eu estou fazendo isso? Sendo que a promessa é eu ser mais do que isso. E é Deus nos preparando para aprender lá embaixo, para quando eu chegar lá em cima, na promessa, na onde Ele me prometeu chegar, eu tenha a capacidade e a estrutura para exercer o ministério que Ele designou para mim. Então, eu achei esse comentário muito importante, né? Davi, ele foi ungido ainda como pastor de ovelhas, e assim que ele foi ungido, ele não se tornou rei de imediato. Ele continuou pastoreando as ovelhas do pai e cuidando com zelo daquilo que ele tinha que fazer. E às vezes as pessoas recebem a promessa do pai e já querem começar amanhã, mas não querem passar pelo processo, o período de experiência que Deus tem pra gente até chegar aonde Deus prometeu chegar.
Então, eu achei muito interessante a gente parar para analisar isso. Em vez de você questionar a posição que você está hoje, em vez de questionar as funções que você está fazendo hoje, aprenda nessa função que você está, permaneça no processo que Deus colocou você, para que quando você chegar no momento da vitória, da honra, você saiba administrar isso com muito êxito, viu? Eu quero pedir para você, Beli, para você ler os comentários. Tem gente dando a paz do Senhor, se tem gente fazendo comentário, põe aí que a gente quer ler tudo. Vamos lá. A gente tem algumas pessoas aqui falando com a gente, eu separei alguns. E temos até um testemunho Glória aqui, já de começo. Pode soltar para mim os comentários. Vamos Primeiro a gente tem a Vilma Constantino, que está assistindo diretamente de Rio Verde, Goiás. Glória a Deus, a paz do Senhor para o povo de Goiás. A paz do Senhor. Também temos a Vitória Marques, que sempre está aqui com a gente, dando a paz do Senhor. A paz do Senhor, Vitória. A Rosângela Moreira disse: Miss Giliane, Deus abençoe sua vida e a paz para os irmãos. Amém. Missionária, quer cumprimentá-la? Pode cumprimentar. A Deixa eu paz do colocar de Senhor, novo. irmã Rosângela. Que bênção. Deus abençoe. Lá de Ermelino Matarazzo. Uma bênção de Que Deus. bênção, um grande beijo. Obrigada pela sua participação. Também temos o Reginaldo, que falou: Deus abençoe as apresentadoras. Amém. Você, eu. Um beijo pra Keila também, que ela tá assistindo a gente. Isso aí. E a irmã Agrela de Lima deu a paz do Senhor pra gente e deixou um testemunho. Amém. Ela falou assim que um dia no círculo de oração da catedral, quando ela estava aqui, Deus usou a vida da missionária para que fosse até ela e entregou algo da parte de Deus e ali ela recebeu uma cura. Então, graças a Deus por isso. Glória a Deus. Por enquanto são esses os comentários, então a gente está aguardando vocês falarem mais. Se tiver Isso aí. pergunta também sobre o nosso assunto, pode falar aí. Tudo que vocês quiserem falar, fale. Fale agora. Ou cale-se para sempre. Tá bom? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Parceira, um beijo pra você. Ela é tão beijo, parceira que Keila. mesmo longe ela tá pertinho, viu? Ó, um coraçãozinho pra você. E segunda-feira você tá aqui comigo, não me largue mais, que já é a segunda vez que você foge de mim, tá bom? Não quero mais isso, tá? Por favor. E eu quero muito agradecer as nossas irmãs que comentaram, os irmãos que estão. Eu acho muito legal isso, porque nós temos a participação de muitos irmãos também. Os irmãos assistem com a esposa, os pais assistem com as filhas, e isso é uma bênção. O nosso objetivo aqui é abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E hoje nós estamos aqui falando de Davi. E nós já começamos a falar aqui uns mistérios, uns mantos aqui, que só não recebe quem não quer. Então eu quero pedir para nossa missionária continuar falando um pouquinho, porque a Beli tem mais uma pergunta. Eu tenho mais uma pergunta. Nessa trajetória, a gente consegue enxergar o relacionamento de Davi se iniciando quando ele era novo ou já velho? O relacionamento de Davi com Deus, Isso. olha, assim, pela história dele, você percebe que começa desde quando ele era novo. Porque não tem como você ser preparado para uma chamada do tamanho da chamada que Deus escolheu Davi, ele iniciando na velhice. Porque, assim, acredito que na velhice, Davi ele alcançou a plenitude, né? Em si intensificou o relacionamento com Deus. Porque o que se percebe na vida das pessoas que têm chamada é que, assim, ainda que seu relacionamento inicial seja pouco, a pessoa imagine que seja pouquíssimo, que acha que não tenha tanta intimidade com Deus, mas existe o temor e o tremor, né, pela presença. E após, assim, voltando àquela pergunta anterior, aquela questão anterior, a gente percebe que depois da unção dele, né, depois do derramamento do azeite sobre a cabeça dele, ele não parou e ficou sentado esperando, né, a promessa chegar, não. Ele continuou obedecendo. Eu acredito que uma característica que Davi tinha, que Deus se agradava muito, eu acredito que também que fazia com que Deus se aproximasse dele, era a humildade e a obediência. Ele era muito... E a gratidão e a obediência. Porque todas as vezes que Davi ia fazer alguma coisa, mesmo assim, tanto antes, né, quanto depois, e até tem um salmo que fala sobre isso, eu achei muito lindo uma vez que eu estava meditando nele, que era a gratidão e era a obediência. Porque ainda que ele errasse, ainda que ele tropeçasse em alguma situação,
ele sempre tinha aquele cuidado de querer saber qual era a vontade de Deus e de respeitar sempre a vontade de Deus. Então, eu acho que essa parte dessa sensibilidade de Davi fez com que o Senhor se aproximasse de Davi antes mesmo dele ser separado a rei, né? Dele ser ungido a rei. Glória a Deus. Missionária, o nosso programa ele é direcionado muito a um público mais jovem. Embora nós temos muitas irmãs aqui que nos acompanham, muitas mesmo, que já são irmãs do Círculo de Oração, outras já são até idosas, nós temos irmãs idosas que acompanham o nosso programa. Mas eu acho muito bonito a gente frisar isso também para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Verdade. Né? E você percebe que Davi ele não menosprezou a atividade que ele tinha dentro da sua casa. Né? Os irmãos trabalhavam, ele também trabalhava. E a sua função para ele fazia com excelência. Né? E desde muito novo. Então é importante a gente tentar trazer isso para quem está nos assistindo, que não importa aonde você esteja, aonde você estiver, dê o seu melhor. Faça o melhor. Faça com zelo, faça com dedicação. Verdade. Existem pessoas, né, missionária, que aonde você coloca ela, você sabe que vai dar certo. Verdade. Né? Acho que os pastores ficam muito felizes quando sabem, se eu tenho uma missionária aqui que aonde eu colocar, eu sei que ela vai dar certo. Isso é muito bom, isso é um sinal de que você está fazendo com excelência, não para o homem, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Né? E completando essa linha de raciocínio sua, irmã Jéssica, Davi, ele, no momento do embate, né, o período que marcou a vida dele não foi... O período que mais marcou a vida dele foi no momento que ele estava obedecendo. Porque quando Davi se apresenta a Israel para ameaçá-los, porque, na verdade, Golias se apresenta a Israel para ameaçá-los, Golias, a Bíblia não diz que ele chegou batendo em todo mundo, né, matando todo mundo, não. Ele chegou apenas ameaçando. As palavras que saíram da boca de Davi, de Golias vieram para desestruturar os soldados de Israel. Nesse período, né, Davi poderia dizer, não, eu vou lá fazer o quê? Né? E ele estava levando marmita para os seus irmãos. E ele estava servindo aos seus irmãos mais velhos. E seus irmãos mais velhos já tinham habilidades, já eram pessoas que já conheciam de guerra, né? Eram pessoas que já tinham uma certa idade. Então, Davi era um menor, como as pessoas sempre fazem questão de dizer, que Davi era um menor. E olhando para os dias atuais, né, tem pessoas que às vezes vê alguém em alguma determinada atividade, alguém fazendo alguma coisa que tem as suas habilidades, aí pensa logo assim, não, eu não vou para lá não, porque Deus não tem nada comigo, deixa eu ficar aqui do jeito que eu estou. E às vezes alguém pede para servir. Serve um copo de água a alguém que está ali falando. Serve com uma palavra de conforto a alguém que está no meio de um embate, né? Alguém que está no meio de um conflito. Aí alguém diz, não, eu não vou porque ainda não chegou a minha hora. E Davi, ele dispôs-se a pelejar. Davi dispôs-se a pelejar. A palavra, quando eu leio assim esse texto e percebo o conflito que estava existindo naquele momento entre Golias, as palavras que Golias liberavam, e Israel, quando estava recebendo essas palavras, mexia com a estrutura mental, né, psicológica, no caso, e também a estrutura física. Porque ainda que seja um grande valente, diante de uma certa ameaça, ele passa a perder as suas forças e até o seu raciocínio. E nessa hora, quando quem tinha habilidade, quem tinha os bons movimentos, estavam recebendo os efeitos das palavras de alguém que ameaçava, tinha alguém que não tinha habilidade, que não estava nem um pingo preocupado com as palavras que Golias estava falando, simplesmente foi tomado por uma grande indignação e disse, olha, quem é esse incircunciso para afrontar o povo do Deus vivo, né? E quem sabe nessa noite o Senhor não está querendo alguém que não fique procurando justificar as palavras do gigante, mas sim colocar dentro do coração o desejo de se dispor a pelejar por alguém, por sua casa, por sua família, não é? Por seu povo, ainda que ninguém te veja, né? Esse sentimento que está dentro do teu coração, mas tudo começa lá dentro. Porque para a gente fazer alguma coisa, a gente nunca deve ter apenas vontade. Eu sempre falo isso nas ministrações. Vontade não é o suficiente, mas força de vontade impulsiona a vontade. Sim, verdade. Eu estou com vontade de ficar ouvindo mais. Fica só. Né? A gente não quer falar, a gente quer ouvir. Mas isso é muito importante, missionário. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, grandes são as ameaças do inimigo contra o povo de Deus, né? A gente sabe que
todas as vezes que nós assumimos diante de Deus o compromisso de ser fiel a Ele, a sua palavra, né? O diabo ele vai se levantar de mil e uma maneiras que ele puder, né? E o que é necessário você entender é não se prostrar diante das ameaças, né? E o que é interessante é que Davi, ele além de ouvir a ameaça, ele viu o tamanho do gigante, né? Então aí eu acho que poderia causar uma instabilidade na vida espiritual de Davi. Por quê? Porque a ameaça era gigante. E não era de qualquer um, era de um gigante. Era de um homem imensamente grande. E a Bíblia diz que Davi ele tinha uma estatura menor, né? Ele era baixinho, assim, igual eu, né? Se intimidava Igual a nós. quem já era adulto, pensa na Eu vida. já fico com medo do tamanho da Belle do meu lado. Imagina, entendeu? De tão pequena que eu sou. Agora, nem vou olhar para esse gigante que tá aqui, meu marido que tá ali também é outro. Mas deixa eu dizer, gente, Davi, além de ouvir a ameaça, ele viu. Às vezes tem gente que tá ouvindo e já tá estremecendo de medo. E com Deus, para você ser um instrumento de Deus e vencer as suas guerras, você precisa ter os olhos espirituais abertos e ter os seus ouvidos sarados. Para quando a ameaça de Satanás chegar para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, você ter a autoridade de Deus para dizer, aqui não, Satanás. Porque aqui nós somos o povo de Deus e o povo de Deus não vai te submeter à ameaça do inferno. Então, que nessa noite, pode ser que o diabo tenha ameaçado a sua casa, ameaçado a sua família, tenha ameaçado a sua vida, você tem ouvido o que não quer ouvir e tem visto o que não quer ver. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite diz para você, não foque no tamanho do gigante. E nem se preocupe com as ameaças que têm chegado ao seu ouvido. Toma posse da unção que Deus derramou sobre a sua vida. Receba a autoridade de Deus para entrar nessa guerra e sair dessa guerra vitorioso. Amém. Amém? Ousadia também, né? Ousadia, Ousadia. autoridade, porque isso Deus tem. Caminho Caminhoê. eco. Missionária, não se assuste, porque isso aqui é o Glória a Deus no Japão, porque nós temos um povo lá no Japão que assiste o nosso sempre programa. aparece por aqui. Isso aí, um grande beijo para vocês Que também. legal. Mas antes da gente ir para a próxima pergunta, a gente tem uma enquete. A gente tem um desafio, né? Isso, nós temos um desafio. Os desafios têm feito muito sucesso, viu? Isso aí é a obra de arte da Keila. E a gente Marca vai colocar. registrada já. Marca registrada de Dona Keila. Eu tô vendo um monte de gente assistindo, mas não tô vendo a galera comentar. Ô, gente, pelo amor de Deus. Que absurdo, gente. Ah, vamos acabar o programa e vamos embora? Vamos. É brincadeira, não vou. Você tem que me ouvir. Ô, gente, por favor, você tem... Eu sou doida, né? Desculpa aí. Você tem pergunta? Você quer falar assim, olá? Manda um olá pra mim. Um olá. Um boa noite, um a paz do Senhor. Um Quer camino perguntar eco. Um camino eco, um glória a Deus em espanhol, em inglês, porque eu sou ótima no inglês, entendeu? Então, se você quiser falar comigo no inglês, a gente conversa, viu? Manda Que ela vai fazer um post. Eu vou fazer um post, um choice, né? E dá tudo certo, tá bom? Então, por favor, comenta aí, senão eu vou ficar muito triste. Então vai vir o desafio agora? Desafio. Vamos lá, meninos, pode colocar na tela. Isso, põe na tela. Qual o versículo, gente? Ah, hoje é um versículo, não é um Hoje livro. é versículo. Tá, então pra você que tá nos assistindo, é o seguinte. Essas imagens aí, só de bater o olho já sei o que é, tão fácil. Esse nível é fácil. É facílimo. Você vai tentar descobrir que versículo bíblico é este daí por intermédio dessas imagens. Você tem que colocar o versículo, tá bom? Ah, livro tal, capítulo tal, versículo tal, tá bom? Escrever. Escrevam, Escreve por tudo. favor. Escrevam, tá? Não copie e cola do Google, por favor. Tá bom? Mas, por favor, tenta aí. O que é isso daí? Eu não posso nem falar o que é, porque se eu falar, você já vai saber que versículo que Tá é. muito fácil, Tá gente. muito fácil, gente. Aquela foi boazinha dessa vez. Foi. Ela falou assim, como eu não voltar, o povo já vai estar bem triste com a minha ausência. Olha. Então, eu vou animar eles com uma enquete bem facinho. Quero ver. Hoje vai Isso ter aí. prêmio? Não vou pensar. Vai pensar. Porque ninguém quer falar com a gente, então eu vou ter que pensar assim, se vai ter premiação, tá bom? Mas, ó, coloca aí nos comentários, se você tá pelo YouTube ou pelo Facebook, comenta aí, coloca por gentileza. Escreve tudinho, o Isso aí. versículo e a referência embaixo. Isso. Combinado? E pra dar um tempo pro pessoal pesquisar na Bíblia, viu? A gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já, tá bom? Rapidinho. Iperus, desde 1947, abençoando o Brasil. Rápido.
Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos, eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Voltamos! Cadê Gente, as palmas? Ó, tem uma galera que já acertou aqui, mas Sério? ainda não vou falar. Porém, queremos saber se vocês têm perguntas sobre o nosso assunto, ou de repente se você tá com alguma curiosidade sobre a vida de Davi, manda aí pra missionária responder pra vocês. E vamos voltar? Vamos? Vamos voltar ao assunto. Vamos. Para mim? Pode Sim. falar. Glória. Aleluia. Então, quando Davi ele foi chamado para espantar, né, aquele período que Saul estava atribulado e tal, eu estava pensando aqui dentro daquela questão da obediência, né, quando ele estava obedecendo e ele obedecia a Deus e ele era uma pessoa que era grata, né, e eu estava pensando aqui. Davi já tinha uma reputação, porque ele não aprendeu a tocar quando Saul estava atribulado. Não, ele aprendeu a tocar antes, né? Davi também era levita, ele também tocava, ele também entoava cânticos, até porque os salmos são cânticos, né? Uhum. É um momento de declarações de Davi, das circunstâncias da sua vida. E nesse período, Davi ele já tinha uma reputação. A reputação de Davi, a princípio, não foi alcançada depois do reinado, mas, a princípio, a reputação de Davi foi ao longo da vida dele, ao longo da história dele, e todos o conheciam. Quando lembraram de Davi, que Saul estava atribulado, que lembraram, olha, tem um filho de Jessé, o belemita, que toca e que canta e tal. Alguém lembrou dele pela reputação que ele tinha. E pensando nisso agora, e lembrando que nessa noite nós estamos falando para jovens, e também para pessoas de idade, né, mediana e eternas jovens também, e eternas crianças iguais a mim, né? Então, eu percebo aqui que existia uma reputação. E o tanto que ele zelava, além dele zelar, né, pelas coisas que o Senhor entregava nas mãos dele, ele também zelava pela reputação. Porque quando Davi pecou, ele temia, né? Depois, antes de Deus falar com ele usando o profeta Natã, ele tinha o temor, só que ainda a ficha não tinha caído da profundidade do que ele tinha feito. E depois disso, a preocupação dele maior não era com a sua reputação, mas era com aquilo que o Senhor achava dele, o quanto Deus tinha se entristecido dele. Sim. Só aí que a reputação dele não teve tanta importância. E o que eu percebo com esse comportamento de Davi? É que ele construiu uma reputação ao longo da vida dele, né? Ele teve todo um cuidado de ter uma história com Deus, uma história com aquilo que o Senhor colocava na vida dele. E nós olhando para os dias atuais, a gente percebe que tem pessoas querendo vivenciar uma chamada, mas não tem cuidado da sua reputação. Não tem cuidado de com quem anda, do que fala, do instrumento que o Senhor colocou nas suas mãos, da maneira, né, de ministrar o que o Senhor, a responsabilidade que o Senhor entregou nas mãos. Isso também serve para construir uma chamada. Isso também serve para construir um ministério. Porque o ministério não se constrói no exterior, né, por fora.
melhor falando. O ministério, ele primeiro se constrói por dentro. Porque quando vi a todo Israel conhecer o próximo rei, né, primeiro o Senhor já viu a construção por dentro. E as pessoas hoje se preocupam com a construção exterior, né? Eu vou me apresentar bem diante do povo de Israel, porque as minhas armaduras estão preparadas. Mas a verdadeira construção, ela não está por fora, porque por fora é apenas uma proteção aos olhos das pessoas, uma proteção ocular. Mas por dentro, quando nós preservamos a nossa reputação, a nossa vida para com Deus e para com os homens, né? A nossa história dentro da nossa casa, meu Deus do céu, dentro da nossa família, né? A referência que nós somos no meio dos nossos, né? Ainda que as intempéries da vida, ainda que as dificuldades da vida venham para poder nos testar, a gente fala assim, meu Deus, por que eu tenho que ser assim se todo mundo é de outro jeito? Não, existe uma reputação. E nós não temos que olhar para a maneira que os outros agem, mas sim para o cuidado de Deus para com a nossa vida e o que nós somos diante daquele que nos escolheu para essa chamada. E eu analisando essa parte aqui de reputação, da pessoa de Davi, né? Porque o que conquistou o coração de Deus não foi o aparato, não foi as vestes, não foi nada na parte exterior, mas foi o interior de Davi. A escolha de Deus surgiu daí, de quem era Davi por dentro, da pessoa que estava sendo construída por dentro. E quando o povo de Israel olhava para os reis, né, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque o próprio Deus já havia usado Moisés para poder falar para eles. Olha, porque Moisés sabia que no tempo que o rei de Israel, segundo o coração de Deus, surgisse, ele não estaria mais em vida. Aí ele diz, no dia que vocês escolherem um rei, toma cuidado. Então, ele começou a trazer a descrição. E é porque eu esqueci o texto que está em Deuteronômio. Mas eles não atentaram para isso. Eles queriam um rei segundo aquilo que eles entendiam como sendo rei. E, às vezes, a gente procura habilidade em pessoas e nós achamos tão bonito aquelas habilidades, aquele estilo, aquele jeito, aquela maneira das pessoas falarem que, muitas vezes, Deus não aprovou, não. É só aparência, é só uma conduta exterior. Mas a interior, a reputação, a vida para com Deus diária que faz toda a diferença para poder concretizar ou chegar no tempo de todos verem que realmente o Senhor o chamou. Essa é uma questão tão delicada, né, missionária? Porque a gente vive numa geração hoje onde os valores são invertidos e elas transparecem ser o que querem fora de casa, né? Verdade. Fora da sua família, né? Aquele dito crente que na igreja ele ora, ele é pentecostal, ele entrega profecia, ele é cheio do Espírito Santo, é uma referência na igreja. Mas a sua família não pode dizer que é uma referência dentro de casa, né? Porque vou parar por aí. Complicado. Então é necessário a gente entender que o Evangelho, ele é muito mais do que abrir a Bíblia e fazer um povo da glória a Deus. O Evangelho é viver, né? É prática. Evangelho é prática. Para você ministrar, você precisa, no mínimo, procurar ser semelhante àquilo que você está pregando, né? Porque falar no microfone, para muitas pessoas, ainda é muito fácil. Porque existem pessoas que são boas na eloquência, na comunicação. Agora, difícil é você andar na rua e ninguém saber aonde você pisou, mas olhar para você e falar, você é diferente, você é crente. Isso é vida com Deus, né? Quem sabe as pessoas olhando para Davi, né, olhava para ele, nunca iria dizer que é um rei escolhido por Deus. Davi, um rei escolhido por Deus? Não, ele não tem aparência de rei, né? Mas no seu coração ele era um homem de conduta, era um homem fiel ao Senhor e era aquele homem que Deus queria levantar para fazer a diferença na terra, né? Então, se você é essa pessoa que procura viver uma vida de santificação com Deus, uma vida que aonde você anda, sem abrir a sua boca, você dá testemunho daquilo do que você prega e vive, pode ter certeza que Deus há de recompensar a sua vida e de honrar a sua vida também. Verdade. Amém. Vamos lá, Beli. Temos mais perguntas. Tem. E como que foi, em que momento que Deus levantou Davi? O momento que Deus levantou Davi. Deus levantou Davi no momento que Israel estava precisando de um rei, né? Davi foi um divisor de águas, né? Sim. Eu costumo dizer que Davi foi um divisor de águas.
Porque primeiro Deus mostra para Israel que a escolha deles, né, segundo o coração deles, não era como a escolha de Deus. E primeiro tem coisa assim que Deus ele é tão detalhista, né, que ele, ainda que ele soubesse que Saul não era aquela pessoa que no início ele demonstrava ser, o Senhor ainda deu uma oportunidade para Saul. Né? Ele ainda deu uma oportunidade. O próprio Deus foi lá, deu sinais para Saul. Enfim, ele orientou a Saul. E só que o povo se maravilhou, né, pelo aspecto físico, pelas habilidades de Saul. Mas dado o momento que Saul revela realmente quem ele é, no momento em que o povo que Saul já estava perdendo o controle, aí sim Deus vai e levanta Davi. E quando Deus levanta Davi, em um momento que o povo estava bem necessitado, eu quero aqui abrir um parêntese dentro desse divisor de água na história de Davi, né? No momento que Deus levanta Davi, é que há momentos que a gente percebe que uma história, né, quando ela começa ela se desenrola muito bem, está tudo muito bem, as coisas estão todas muito boas, né? E quando tudo começa a sair do nosso controle, a gente começa a achar que Deus já não tem uma carta na manga, Deus já não tem uma segunda opção, Deus não tem, né, uma resposta em meio ao caos. Né? A gente está vivendo dia de pandemia, né? Tem pessoas que acham que o Senhor perdeu o controle. E ainda que Deus, as pessoas pensem que Deus perdeu o controle, Deus sempre tem uma resposta na hora certa. E a resposta de Deus para Israel foi esse momento, foi quando Davi surgiu. Davi surge no período em que Saul havia perdido o controle. A sua vaidade, o seu ego, né? O seu comportamento estava totalmente diferente. E Deus já tinha provido de um rei. Deus já tinha aquela carta na manga para dizer, olha, Israel, vocês escolheram a sua maneira, mas eu tenho alguém que eu separei segundo o meu coração. E aí, e o tempo que ele estava esperando, porque Davi primeiro foi ungido, e depois ele espera um determinado tempo para depois ele ser mostrado para Israel. E mesmo assim, depois que Deus unge Davi, ele não é logo colocado na cadeira de rei, ele não é colocado logo na posição, né, para exercer. E tem coisas que parece que demora tanto para acontecer, né? Demora tanto que parece que não vai acontecer. Olha, Deus falou para mim, Deus já me deu as coordenadas, Deus já me deu até sonho, Deus até já usou profeta, até o lugar para onde eu vou eu já sei, até a pessoa que vai me levar eu já conheço, mas já passou tantos anos e parece que não aconteceu nada. Então, Deus usou Davi como a carta, a resposta dele escondida na hora certa. Deus pega Davi e revela Davi para o povo. É tão linda a maneira do Senhor trabalhar nos momentos das dificuldades, né? Daquela coisa que está escondida, e quando ele resolve levantar, é um momento que ninguém espera. Ninguém espera, ninguém imagina, né? É aquela coisa que você está fazendo um projeto de uma maneira, parece que está tudo desfalecendo, aí, de repente, vem Deus e fala, não, é agora. Deus levanta ele. Quando Deus levanta ele, quando Deus levanta Davi, primeiro Davi entra no meio do exército de Saul, e Deus vai dentro do exército de Saul, coloca Davi lá dentro do exército de Saul, e Davi dentro do exército de Saul, ele estava ajudando a Saul, combatendo junto com o exército de Israel, trabalhando, ajudando o exército de Israel, e ali dentro mesmo, o Senhor, ele fez coisa na vida de Davi tremenda, que até o próprio Saul reconheceu que Deus era na vida de Davi. Glória a Deus. Tem mais perguntas, Beli? Temos. E quais foram os primeiros obstáculos que Davi enfrentou na vida dele? Eita. Os primeiros obstáculos que Davi enfrentou, quando reconheceram a chamada de Davi, e o cuidado de Deus na vida de Davi, foi a inveja. Sempre que Deus ele tem uma obra na vida de alguém, não pode faltar, né? Não pode deixar de existir a inveja. A inveja é o checklist, né? É o portão de entrada. Sim. E
sempre existiu, né, na vida de Davi, de algum lado, a inveja, né? Em algum momento você sempre vai perceber que sempre tem alguém com inveja ou alguém criando alguma artimanha para poder impedir, né, o desenvolvimento da vida de Davi. Sim. E eu acredito que um dos primeiros obstáculos na vida de Davi foi a inveja, né? Porque quando viram o cuidado de Deus, quando viram a maneira com que Davi era muito diferente. Enquanto tinha alguém planejando ir para um determinado lugar, para ir para a guerra, Davi estava orando, buscando cuidado de Deus, buscando a opinião de Deus, né, para saber o que ia fazer. Isso causava furor, isso causava ira no coração de muitas pessoas. A inveja, e eu acho que foi um dos primeiros obstáculos na vida dele, sem contar os demais, né, os adversários que foram surgindo, né, no meio dos próprios irmãos de Davi. Davi também ele enfrentou esses obstáculos, né? Porque os irmãos de Davi eram mais velhos, tinham habilidades, tinham experiência, mas Deus levanta alguém que não tinha nada, não tinha as habilidades que eles tinham, não eram como eles eram. Enfim, são vários os obstáculos na vida de quem tem chamada. Mas o mais lindo disso, né? Quando Deus chama, não existe obstáculo, né, que impeça. Porque ainda que seja enorme a muralha, o Senhor faz com que ela caia e a gente nem sente que ela caiu, né? Missionária, é tão Deus na vida da pessoa que fisicamente ele era o menor. A sua força provavelmente era menor do que a dos seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que quando ele protegia as ovelhas do pai, ele protegia do quê? De urso, de leão. Verdade, dos predadores. Dos predadores. Como que um homem comum, né, que não tem lá tanta força, não tem o porte físico como um dos irmãos, conseguia vencer esses obstáculos? Se não é a presença de Deus que na vida de Davi ali já estava, né? Então é muito lindo isso também. Claro, a inveja acho que já começou desde o urso, né? O leão já olhou para a cara de Davi e falou: não gosto de você. Já não queria. Não te quero aqui, porque eu tô com inveja de você. Então é muito lindo isso. Um homem comum, ele antes de chegar lá em Golias, ele já tinha passado por urso, por leão. E Golias foi fichinha para Davi, porque ele já tinha enfrentado um obstáculo bem maior do que aquele homem. Já tinha sido preparado, né? Com certeza, Estava preparado. Com certeza. E o que é mais bonito ainda é que Davi, ele enfrentou Golias na frente do povo. Mas o urso e o leão ele enfrentou sozinho. Né? Ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém falou: ó, você é o cara. Não, foi sozinho. Às vezes vai acontecer situações na nossa vida em que o gigante que você vai enfrentar não é todo mundo que vai ver. E a vitória que você conquistou, nem todo mundo vai enxergar. Mas o importante é você saber que Deus te deu a capacidade para passar por cima disso. E o nome dele foi glorificado na sua vida. Né? Verdade. Isso é muito importante. Sim, a gente falar. A Nós temos comentários, Beli? Temos comentários. Vamos lá. Vamos voltar agora. Você vai querer saber o resultado? Não, o resultado é só no final. Então segura. Ô, gente, peraí que eu tenho que tacar uns repelentes aqui. Ô, gente, é que, ó, aonde eu vou, não pode fazer propaganda do repelente, tá? Porque ninguém paga pra nós, tá? Já virei, viu? Mas os pernilongos aqui, gente, tá... Por favor, passa repelente na minha filha também, porque minha filha precisa. Que os pernilongos tá atacando a gente aqui, os pernilongos tá só... É o levante, é inveja. Mas inveja. Tá derrotado. Em nome de Jesus. E o pior é que só tá vindo... Oi, irmã Jéssica. Sim, missionária. Você falando sobre a questão do urso e do leão, né, que Davi ele enfrentou, as habilidades de Davi com relação à guerra, ele não lutou com soldados de exército nenhum. Sim. E o que ele aprendeu nas habilidades que ele tinha, que ele usou para poder derrubar o Golias, foi justamente, ele aprendeu naquela época, naquela fase, não é? E o seu corpo pequenininho, o seu corpo físico, né? Deu a ele estrutura, né? Os seus ossos, os seus músculos, né? Foram resistindo a ponto de enfrentar um gigante, né? Tem coisas que a gente habilidades que a gente aprende, né?
onde ninguém nos vê, como a irmã mencionou. E de lá também a gente vai crescendo nossos músculos, a nossa força, né? A nossa paciência também, porque quando nós estamos sozinhos, nós aprendemos a lidar com a paciência. Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor. Sim, E Ele se desafiante. inclinou para mim. E com a paciência, porque quando nós estamos na frente de pessoas, às vezes a nossa preocupação é em agradar ou ter o potencial suficiente para poder alcançar quem está nos vendo, né? A comparação ela é assim, demonstrada na hora. Mas quando nós estamos assim, em um lugar a sós com Deus e com aquilo que o Senhor nos entrega para fazer, a gente aprende a descobrir coisas em nós que antes a gente não sabia que tinha, né? E só que a gente não passa a utilizar naquele momento. A gente passa a utilizar no momento que nós precisamos usá-las, né? Quando a gente está na frente das pessoas, aí a gente olha e fala assim, meu Deus, eu não sabia que eu tinha essa coragem toda de estar aqui na frente das câmeras falando desse jeito. Tá vendo que Já Deus aproveitou o gancho, viu? Mas é que a grande realidade é que as pessoas, quando vê Deus honrando a sua vida, elas nunca viram o que você sofreu lá atrás para Não vê chegar os onde bastidores, você chegou. né? Não conhece os bastidores. Então, às vezes, a pessoa fala assim, a missionária prega, a missionária tá na bênção, a missionária vai fazer missão em outro país. Mas e as guerras? E os ursos? Os leões? E as invejas? E as pessoas falam assim, não sabe o que eu já passei. Mas não é só o que eu já passei, é o que eu ainda passo. Porque a chamada ela é uma constante luta. A gente passa a guerra todo dia, irmão. Né? As pessoas acham que a gente está aqui na frente da câmera, a gente está aqui para ficar bonita na frente da câmera. Primeiro que a câmera não deixa a gente mais bonita, a gente engorda. Eu só queria dizer para você uma coisa. Tristeza. Eu não tô tão gorda quanto essa câmera aí. Eu tô mais. Tá? Mas eu queria dizer para você uma coisa. Nós não estamos aqui para se aparecer. A gente não prega para se aparecer. A gente sabe que tem gente assim. A gente sabe. Tem. Mas, gente, a gente faz isso porque Deus tem algo na nossa vida. E se eu não quiser fazer, Deus vai colocar outro para fazer. Porque o compromisso com Deus é com a sua palavra, é com o seu evangelho. Então é por isso que, desculpa, tá, irmão? Mas eu não tenho paciência com manha nem com birra. Eu fico imaginando Deus, né? Porque a pessoa fica, se não for para ser assim, eu não quero. Se não for para ser desse jeito, eu não quero. Então não faça. Se você não quiser fazer, não faça. Porque a obra do Senhor, ela não é confortável. Não, ela é cheia de espinho, ela é cheia de inveja, é afronta. E segura eu aí, tá? Cala a boca desse cavalo aí em nome de Jesus, tá? Porque essa é a verdade. Se você não quiser fazer, Deus vai levantar alguém para fazer. Porque a palavra do Senhor vai ser pregada. Se você não quiser abrir a boca para falar, Deus vai levantar criança. Deus levanta Davi, Deus levanta Débora, Deus levanta quem Ele quer. Ai, eu já tô ficando nervosa, que eu tô deixando... Segura. Tá? Mas isso aqui é muito importante. As pessoas vê Deus nos honrando, mas não sabem a prova que nós estamos passando, viu? A missionária tá se rachando de rir ali. Acabando. Oh, meu Deus, tirei a unção da missionária aqui. Mas não é, missionária. Esse povo tira a nossa paz desse jeito, gente. Vigia na terra. Respira. Deus vai honrar você, viu? Olha. Deus vai honrar você. Gente, tô tão espiritual aqui, vocês estão dando risada. Para com isso, viu? Que aqui a gente fala a verdade, irmão. Desculpa, mas eu não consigo ser de outro jeito. Eu até queria fazer aqueles programas assim, sabe, bem... mas eu não consigo, tá? A gente precisa acordar pra vida, irmão. Entendeu? A gente precisa acordar pra vida. Quando você vê Deus honrando alguém, dá glória a Deus por isso. Quando você vê Deus enchendo alguém com o Espírito Santo, levantando alguém do nada, dá glória a Deus por isso. Se alegra pela vitória do irmão. Se alegra, porque é Deus abençoando a sua obra. Quando nós estamos fazendo alguma coisa na casa de Deus, não é porque nós estamos fazendo, não. É porque Deus achou graça em alguém para que a sua obra seja feita com excelência. E você pode ser esse instrumento, viu? Acho que a galera viu passar o mosquito que te picou ali na frente da câmera. Mas vocês viram, né, gente? O diabo tá se levantando aqui, viu esse só? bem longo. Porque só picou eu até agora. Viu? Ai, É porque eu tomei banho de repelente. Agora eles pararam. Vamos voltar para os comentários? Vamos voltar aqui pro programa. Esquece o pernilongo. Temos a Irene Souza dando a paz do Senhor pra gente. A paz do Senhor. A paz, Irene. Também temos o Carlos Renato,
que é de Macaé e pede oração. A gente vai estar Amém. fazendo uma oração no final, então Vamos já fica orar. aí anotado. Obrigada, irmão Carlos, pela sua participação. Nós vamos orar para o senhor no final. A Sena Maria deu a paz do Senhor pra gente. Amém, A a paz paz. do Senhor. Vamos lá. O Juazeirão, é isso? É isso mesmo. Deu a paz do Senhor. Falou que é o diácono Ricardo Costa. E falou, parabéns pela conquista do Ministério de Perus por nos proporcionar esse canal. Eita terra, glória a Deus. Manto Terra. É isso aí, o irmão pegou a visão. É isso aí. Deus abençoe, glória a Deus. Isso aqui é só o Vale- começo do que Deus tem pro nosso ministério. E vale Em nome de lembrar Jesus. que o nosso principal objetivo na TV é alcançar vidas. Então, se esse canal está prosperando, se estamos fazendo isso, é justamente para alcançar. Exatamente, é para isso que nós estamos aqui, para fazer da sua segunda-feira um momento com Deus. Assim como nós temos uma grade abençoadíssima, nós temos muitos programas aqui para toda a faixa de idade, para todo mundo que quer assistir e ser abençoado, entendeu? Só não é abençoado quem não quer. Exatamente. A irmã Rosana Cordeiro deu a paz do Senhor pra gente. A paz do Senhor. A Cris Oliver mandou um abraço para a missionária Juliane. A Cris. Falou que ama, a galera lá ama a vida dela. A Cris e o Felipe, de Santa Rita do Passa Quatro. Deus abençoe, Cris, irmão Felipe. O Glória Senhor a continue Deus. abençoando vocês. Vocês estão aí assistindo? Misericórdia. Eu vendi um livro lá para essa cidade, Santa Rita do Passa Quatro. Será que é ela? Eu não sei se é ela, se for, depois ela pode dizer, mas Pode eu vendi dizer um pra livro, gente. enviei para lá um livro, graças a Deus. Um beijo, um abraço para os irmãos de lá. A Daniela Nascimento deu a paz do Senhor. Amém. E para encerrar, o Genivaldo dos Santos mandou o a paz do Senhor direto de Lapão. Pai do Senhor, pastor Genivaldo, lá, Amém. pastor de Lapão, pastor regional de Lapão. O Senhor Amém. continue abençoando, Deus abençoe pela construção agora da base, né? Nós estamos avançando um trabalho lá em Lapão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ouvi o testemunho do pastor, eu acho que na nossa última EBFO, daquilo que Deus tem feito lá. E glória a Deus, é uma regional que, quando nós escutamos as notícias, nós glorificamos a Deus, porque é coisa que só Deus faz. Que Deus continue abençoando o pastor e toda a sua regional. Nós temos mais perguntas? Temos. Vamos sugar a missionária aqui. Vamos. Já ficando vermelha aqui. Olha, Tô virando pimentão assado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E como que nós também podemos ser pessoas segundo o coração de Deus? Eita, Jesus. Glória. Como que nós podemos ser pessoas segundo o coração de Deus? Observando os princípios que Davi ele não ignorou, né? É muito bom a gente olhar para as referências, né, de pessoas como Davi. E a questão é que muita gente quer a cadeira, quer a posição, mas não quer o período de renúncia, né? É igual aquelas pessoas que querem a cura, mas não querem ficar enferma, né? Aquelas pessoas que querem subir os degraus, mas não querem cansar as pernas, né? Pessoas que querem alcançar lugares grandes, mas não querem ter o trabalho de se exercitar. Então, para tudo na vida, né, tem as renúncias, não é? Tem os princípios que não podem ser quebrados. E Davi, ele era um homem temente a Deus, era um homem que... Uma das coisas que eu ficava encantada assim, com os textos, quando eu paro para ler sobre Davi, é que ele era muito grato, né? E, às vezes, nós esquecemos de ser gratos. Nas mínimas coisas, nós alcançamos o coração de Deus. E, às vezes, nós esquecemos de ser gratos com pessoas que foram tão participativas na nossa vida. E, se a gente não toma cuidado, às vezes não é nem por maldade. Às vezes é por dar prioridade, sabe? Às vezes a gente deixa de priorizar pessoas que nos ajudou no passado. E Davi, ele fez isso com muitas pessoas na Bíblia. Você percebe quando Davi ele volta para Manaim, ele foi ajudar... Como é o nome do homem agora? Esqueci. Queria falar uma coisa que esqueci o nome agora. Tem uma história na Bíblia que ele volta para ajudar alguém que ajudou ele quando ele estava sendo perseguido por Saul. E, nesse tempo,
ele volta para a casa desse homem e ele se recorda que no seu período, quando ele estava sendo perseguido, muitas pessoas o ajudaram. E isso, pelo fato dele chegar ao reinado, dele sentar na cadeira de rei, não fez com que ele esquecesse das pessoas que o ajudaram. E uma das coisas que faz com que a gente perca, né, muitas qualidades nossas também, esquecer das pessoas que nos ajudaram. Porque a gente se empolga muito, né? Fica esperando tanto, lutando tanto, sofrendo tanto, correndo tanto para poder alcançar uma promessa, e quando a gente alcança, a gente acaba esquecendo de quem nos ajudou no passado. A nossa memória parece que apaga, né? Parece que a nossa vida parece que a gente só vive aquilo ali. Mas foram aquelas pessoas que nos ajudaram no passado, que por algumas vezes nos aconselharam, nos pegaram pela mão quando a gente estava desfalecendo. Eu tenho pessoas que me ajudaram assim, quando no início da minha fé, que até hoje foram de imensa importância na minha vida, né? E eu lembro delas com muito carinho. Mas há momento que a vida quer tirar da minha memória essas pessoas, porque a gente não convive mais, a gente já não conversa mais, a gente já não sabe nem onde moram mais essas pessoas. Mas foram pessoas que tiveram importância. Então, quando a gente lembra dos ensinamentos dessas pessoas que participaram da nossa vida. E Davi, ele era assim. Se você observa, ele volta para buscar Mefibosete justamente por causa de recordar de um cuidado de alguém, né? De alguém que ajudou ele na história, que esteve presente com ele. Então, por causa disso, ele era grato, e a gratidão dele pela vida daquela pessoa que existiu na vida dele, que na verdade foi Jonatas, que foi alguém que Davi amava muito, ele não esqueceu no momento da promessa. Então, para nós chegarmos a ser pessoas, eu acredito, segundo o coração de Deus, a gente não pode menosprezar princípios, não sentimentos, a questão da gratidão, a questão da humildade, que tem que ser primordial, porque Jesus mesmo fala, né, em Mateus capítulo 5, quando a irmã Jéssica estava falando aqui sobre inversão de valores, o que o mundo priorizava, o reino colocava para baixo, né? O que o mundo prioriza hoje como coisas de destaque, o reino, né? O próprio Deus coloca para baixo, ele coloca por terra e inverte a posição da pirâmide. Então, esse tipo de sentimento faz com que a gente chegue mais perto de Deus. A humildade, a gratidão, os frutos do Espírito, né? Na nossa vida, não apenas na letra, na Bíblia, mas na nossa própria vida. Isso eu acho que faz com que a gente chegue perto do coração de Deus. Glória a Deus. Realmente. Missionária, nós não vamos poder continuar falando ainda de Davi, que nós ainda não falamos na questão do pecado, da queda, né? Não falamos da questão de como Deus o levantou, porque o nosso tempo já foi embora. Já foi? Infelizmente. Foi tão bom que já acabou. Infelizmente. Mas eu quero muito agradecer a sua presença. Tenho certeza que essa será a primeira de muitas vezes. Misericórdia. Que Deus continue abençoando Tem e que usando ter a sua parte vida. dois. A gente tem que fazer parte 2, porque a senhora vai embora para a África. A gente tem que sugar a senhora antes da senhora ir. Meu Entendeu? Deus. Mas eu queria muito pedir para a senhora para fazer uma oração pelas pessoas que estão nos assistindo, nos apresentando nas mãos do Senhor e abençoando as nossas vidas. Amém. É sério que está acabando o programa? É sério. Vamos acabou. falar o resultado? Tá, Quem Jesus. recebeu não, quem acertou. Quem acertou? Vamos lá, pode soltar. Quem acertou? Foi a Débora do Nascimento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória Salmo a Deus. 119, 105. Glória Aplausos. a Deus. Parabéns. Aplausos. Ô, cadê? Débora, Parabéns. parabéns. Deus abençoe a sua vida. Eu queria dizer para você que está nos assistindo que o mês de março é um mês muito especial, porque neste mês nós comemoramos o Dia da Mulher. Isso aí. E o nosso programa chegando. vai ter um sorteio por semana no mês de março. E é um sorteio muito especial. E nós só vamos poder sortear lá na nossa página no Instagram. Então, semana que vem, na segunda-feira, vai ter sorteio na página do Tutorial de Menina. Não perca, tá bom? E agora vamos falar de coisa séria. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar? Vamos. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse programa, por este momento que nós estivemos falando acerca da tua palavra. Querido, eu quero te agradecer por cada pessoa, meu Deus, que até esse momento final do programa permaneceu conosco, acompanhando cada palavra dita. Meu Deus, e que cada palavra que foi mencionada aqui, Senhor, nesta noite,
vá como uma flecha aguda, Senhor, aos corações, ó Pai, alimentando essas vidas, Senhor da glória, e dando um norte. Senhor, Tu, através do Teu Santo Espírito, Senhor, que possa alcançá-los, ó Deus, trazendo refrigério para a alma cansada, trazendo, meu Deus da glória, uma direção para aquele que está perdido. E aquele, meu Deus, que se sente abandonado, Senhor, achando que ninguém gosta, que ninguém quer falar com ele, que ninguém, Senhor, quer fazer amizade com esses. Senhor, nesta noite, eu te apresento a eles o Espírito Santo, que o Espírito Santo possa visitá-los durante esta noite, Senhor da glória, mudando a história de cada um desses, cada jovem, cada homem, cada mulher. Senhor, esses que se encontram entristecidos, abatidos, Senhor, com sentimentos depressivos, ó Pai, que eles saibam nesta noite que o Senhor não os abandonou, que o Senhor ainda está com eles. Senhor, eu te apresento as irmãs, Senhor da glória, aqui do programa, da equipe, continua usando poderosamente para que o teu nome seja glorificado. Visita a Keila também, Senhor. Visita a vida dela, a família, a vida do nosso presidente, da missionária Lígia, para que o teu nome seja glorificado. E nós te agradecemos e louvamos o teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigada por estar conosco até agora. Semana que vem nós temos um novo programa e a gente espera você. Até lá. Deus abençoe. Até Obrigada, mais. Beli. Imagina, Deus abençoe, missionária. Obrigada, Beli. Deus abençoe, irmã Jéssica. Amém, missionária. Amém. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.